Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. O tema de hoje são pessoas intituladas, aquelas que se acham donas do mundo e de todos. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Pai intitulado rouba dinheiro da minha conta bancária. Isso foi antes de meus pais se divorciarem. Já sou adulto, mas quando eu era criança minha mãe abriu contas bancárias para eu e meus irmãos usarmos, para que pudéssemos aprender a economizar dinheiro. Minha mãe nos fez ir ao banco para depositar nossos $20 que ganhamos de alguma coisa. Então algumas semanas depois, meus irmãos e eu queríamos comprar algo, então fomos retirar cada um de nossos $20. Lembre-se de que quando eu era criança $20 podiam comprar alguns brinquedos incríveis. Eu estou aqui para sacar meus $20. Caixa, desculpe, mas seus $20 não estão aqui. Talvez você tenha gasto? Eu não gastei, ficando muito triste e chorando neste momento. Meu pai começa a me puxar, vira-se para mim e explica que, se você não depositar $20 todo mês, o banco pega seu dinheiro. Cresci nunca confiando em bancos e escondendo meu dinheiro para que o banco não o roubasse. Eu descobri quando adulto, que meu pai legítimo roubava o dinheiro de mim e do meu irmão para fazer suas viagens de pesca. Dama de honra intitulada. Isso foi em 2009 e eu ia me casar. A noiva e a dama de honra, sua melhor amiga, planejaram praticamente tudo e não havia muito o que fazer. O que é bem típico em casamentos. Durante a recepção notei que na mesa principal estavam a mãe, o pai e a madrasta da noiva. Lá estavam também meu pai e minha madrasta, e a mãe, o marido e o filho da dama de honra. Já a minha mãe e minha irmã estavam sentadas perto do fundo do salão de recepção. Eu pensei que isso era estranho, mas atribuí isso a elas sentadas com os filhos da minha irmã. Menos de 5 anos de casamento, nos separamos. A ex-dama de honra foi um grande fator nos problemas do casamento, especialmente porque ela tinha minha esposa enrolada em seu dedo mindinho. Foi nesse ponto que minha mãe me explicou por que estava sentada onde estava. Antes da cerimônia ela foi até a mesa principal e se sentou. A dama de honra, que sabia quem eram minha mãe e minha irmã, disse a ela que ela não era bem-vinda para se sentar à mesa principal. Toda a família da dama de honra estava lá, mas eu só recebo meu pai e minha madrasta. Perguntei à minha mãe na hora e ela não disse nada. Ela não queria causar uma cena e sim, teria havido uma cena e possivelmente um casamento sem a dama de honra. Anos depois, ainda não consigo imaginar o direito de comparecer a um casamento e dizer à mãe do noivo que ela não é bem-vinda para sentar-se com o filho no dia do casamento. Quando descobri isso, de repente percebi a verdade. Sim, era meu nome na certidão de casamento, mas a cerimônia foi realmente entre a noiva e a dama de honra. Karen se assume como ladra de comida de escritório. Trabalho com TI em uma pequena organização sem fins lucrativos. Temos uma cozinha, sala de funcionários e fornecemos café, chá, leite, açúcar etc. gratuitos. Durante a pandemia, todos os funcionários trabalharam em casa, mas nas últimas semanas, alguns funcionários voltaram gradualmente, a maioria por apenas 2 dias por semana, incluindo eu e, infelizmente, Karen. Agora, Karen e eu tivemos muitos desentendimentos ao longo dos anos e basta dizer que não nos damos bem, não tolero as besteiras dela. Mais ou menos uma semana depois de voltar, Karen envia um e-mail condescendente ao gerente do escritório colocando todos os funcionários em cópia. Ela diz que, embora aceite que a cozinha do escritório não tenha sido abastecida enquanto todos estavam presos, ela está chocada por não haver pão, bagels, iogurtes etc. para os funcionários que voltaram. O gerente responde, acrescentando cópia de todos os funcionários. Karen. Como cortesia aos funcionários, oferecemos café, chá, leite e açúcar gratuitamente, todos em estoque. Nunca colocamos pão, bagels, iogurtes ou outros alimentos de graça. No entanto, os funcionários mantêm alimentos pessoais na geladeira. Minha madrasta se convida para ver minha filha de 2 semanas. Então, uma história de fundo, eu só tive um pai na minha vida, já que meu pai foi um pai abusivo nas 6 semanas da minha vida. Minha mãe ganhou a custódia total e meu pai tinha visitas extremamente supervisionadas, como se uma assistente social tivesse que me vigiar com ele. Assim como uma creche, ele nunca marcou uma hora para me ver. Minha mãe me contou o que aconteceu, quando ela achou que eu estava pronta. Por volta de 15 a 16 anos. Quando completei 20 anos, uma senhora que não era mais que 3 anos mais velha do que eu entrou em contato comigo. Eu a confundi com a identificação de uma pessoa vista na escola. Eu não poderia estar mais errada.
Pouco depois, descobri que ela estava noiva do meu pai, e tinha um filho com meu pai, grande diferença de idade. Ela tinha 23 anos, meu pai 57, entrei em contato com meu pai. Nunca o conheci, pois ele morava em New Hampshire enquanto eu moro em Iowa. Nunca chegamos perto. Um mês depois, meu pai faleceu, não sei como. Em pouco tempo a noiva dele perdeu a custódia do meu meio-irmão e o colocou para adoção devido à overdose de drogas. Me perguntaram se eu o adotaria, pois ele era meu meio-irmão. Recuso porque não tinha espaço nem dinheiro na época. Nessa época, conheci meu agora marido. Agora tenho 25 anos, meu marido 26. Eu tinha acabado de dar à luz nossa filha há 3 semanas. Então, agora, há 4 pessoas na casa. Minha mãe, 56. Marido, nosso novo bebê, e eu. Minha mãe está conosco devido ao COVID, ela é de alto risco, além disso, ela quer estar por perto para ajudar com minha filha. Quando minha filha tinha 2 semanas, postei algumas fotos minhas, meu marido, minha mãe e nossa filha juntos. Levamos algum tempo para tirar as fotos, mas conseguimos. Eu as postei no Facebook. Cerca de 1 hora depois, recebo um comentário da madrasta para verificar minhas mensagens. Eu verifico e aqui o que elas basicamente disseram: "Ei, eu irei amanhã para ver minha neta. Estou tão animada para conhecê-la. Vou ficar no quarto de hóspedes." Devo observar que ela ainda mora em New Hampshire e eu ainda moro em Iowa. Eu respondo: "Desculpe, não posso. Meu bebê e minha mãe são de alto risco e ainda estou aprendendo uma rotina com minha filha. Minha mãe também está usando o quarto de hóspedes." Não obtive resposta depois disso. Na manhã seguinte, há uma batida na porta. Eu pensei que poderia ser um pacote que eu pedi, então eu vou respondê-lo. Quando eu abro: "Ei, estou aqui para ver minha neta." Minha madrasta tenta abrir a porta, mas eu a empurro. "Eu disse que você não poderia vir. Não há espaço para você e há pessoas de alto risco aqui. Por favor, saia." "Mas eu tenho o direito de ver minha neta. Seu pai gostaria que eu a conhecesse. Eu sou a família dela, ela tenta me dar olhos de cachorrinho." "Madrasta, eu realmente não estou querendo lidar com isso agora. Vá embora." Eu fechei a porta. Tudo parece bem até ontem. Ela veio de novo e desta vez, como eu estava ocupada com o bebê, meu marido a segurou e ameaçou de chamar a polícia. Ela sai depois de ter um ataque. Ontem à noite, quando meu bebê estava dormindo, recebi uma mensagem dela: "Porque você não me deixou ver minha neta, eu sou a avó dela. Eu vim até aqui para vê-la e você me nega vê-la. Eu só queria abraçá-la. Seu pai gostaria que eu a visse." Eu tinha respondido isso: "Madrasta, você não é a avó do meu filho. Só minha mãe e a mãe do meu marido são avós. Você não era casada com meu pai, apenas noiva. Também não confio em você com ela, pois não tenho ideia se você ainda está usando drogas ou se recuperando. E também porque você perdeu a custódia do meu meio-irmão. Eu não me importo com o que meu pai iria querer, já que ele mal estava na minha vida, 3 meses no máximo na minha vida se você incluir quando eu era nascida. Eu tenho várias pessoas que são de alto risco. Eu garanti que você não podia vir, mas você veio de qualquer maneira. Desligo meu telefone depois disso para dormir o pouco que consigo. Algum tempo esta manhã, depois de embalar e alimentar minha filha, recebi uma mensagem da madrasta pedindo dinheiro no hotel em que ela se hospedou. Eu cliquei em recusar e ela mandou de novo, dizendo que eu devia a ela, já que ela não poderia ir à minha casa. Recusei novamente e a bloqueei. Eu não sei se ela vai aparecer de novo, mas se ela aparecer, meu marido vai chamar a polícia. Ex-esposa vingativa assinou ilegalmente a inscrição no HOA local em meu nome. Vou começar dizendo que minha ex é vingativa como o inferno. Estamos totalmente divorciados desde pouco antes do início da pandemia. Vendemos a casa que dividíamos e não precisei pagar pensão alimentícia porque ela me traiu e estamos em estado de culpa. Foi uma bagunça desde o dia D. Todos os estereótipos. Primeiro soluços e depois as verdades gotejantes dizendo "eu te amo". Foi só uma vez. Ok, foram 2 anos. E aí o gaslighting seguido de "vou tirar tudo de você". Sinto que nunca conheci realmente a mulher que era minha ex durante todo esse tempo que estivemos juntos. Ficamos casados por 5 anos e juntos por 7. E em 2 desses 5 anos de casados ela teve casos com outros 3 homens.
O último sendo um homem de negócios estrangeiro de algum tipo, pelo que pude descobrir. Ela engravidou do seu último amante, e não, eu não assinei a certidão de nascimento porque descobri todos os casos antes do bebê nascer graças a uma ligação do primeiro amante. Minha ex tentou fazer terra arrasada em mim. Mas como vivemos e nos casamos em estado de culpa, ela perdeu. Não pagamos igualmente nossa casa e o patrimônio foi dividido em 70-30. Então recebi um bom pagamento em dinheiro quando vendi nossa casa conjugal para dar entrada em uma casa diferente perto do meu trabalho. É um pouco rebaixado, mas combina bem com um cara solteiro na casa dos 30 como eu. Minha ex apareceu na minha casa uma vez, mas eu me recusei a deixá-la entrar. Ela reclamou comigo dizendo que eu a arruinei financeiramente no divórcio. Eu disse que ela estiva totalmente disposta a fazer isso comigo primeiro, e ela teve a audácia de dizer que deveria ter sido a minha vida fodida, e não a dela. Eu ri tanto e disse que era karma. Ela gritou que iria me processar pelo que era dela por direito. Eu disse então vá em frente e me processe. Acabaria da mesma forma no tribunal porque ela não tem nada além de uma falsa história de choro. Ela era trapaceira, não eu. Não sou nenhum anjo, mas não fiz nada com ela. E foi ela quem arruinou nosso casamento. Ela então disse que contaria a todos que pudesse que eu havia abusado dela. Eu disse que iria processá-la por difamação se ela o fizesse, e estava gravando nossa interação e tinha essas palavras salvas no meu telefone. Ela ficou com os olhos arregalados e seu queixo caiu. O olhar que as pessoas estão chamando de rosto surpreso de Pikachu. Então perguntei por que ela estava lá, se não apenas para tentar criar problemas. Porque ela tinha um novo homem em sua vida que a engravidou. Ela apenas bufou comigo e disse que ele não fica muito por perto, e ela está presa em um pequeno apartamento vivendo da pensão alimentícia dele até que ele volte. Foi imaturo da minha parte, eu sei, mas fiz o papel de tocar o menor violino do mundo. Ela gritou comigo para ir me fuder, e eu gritei de volta que preferia fazer isso do que ela a qualquer momento. Ela se enfureceu comigo e depois entrou no carro para ir embora. Não a vi desde então. Há um HOA, Associação de Proprietários de Casas, no meu bairro. Mas eu não era legalmente obrigado a aderir porque o último dono da minha casa não era membro. Também me certifiquei disso por meio de um advogado imobiliário. O HOA não tinha motivos para me forçar a ingressar e não estava feliz com isso. A presidente do HOA aparecia com formulários todas as semanas durante o primeiro mês exigindo que eu os assinasse. Então ela ameaçou me levar ao tribunal, para o qual eu tive que enviar um CID para ela do meu advogado para fazê-la parar com isso. Então ela começou a me assediar procurando por quaisquer infrações que ela pudesse relatar à cidade. Um inspetor saiu várias vezes e não encontrou nada de errado. Na verdade, ofereci um hambúrguer a um deles enquanto grelhava, e eles aceitaram graciosamente. Eu mencionei que o HOA odeia churrascos e festas que não são aprovadas com antecedência? Bem, eles fazem. E eu gosto de grelhar quando o tempo está bom. E meus vizinhos realmente me amam por isso porque eu os convido. A polícia me chamou várias vezes por reclamações de barulho porque eu estava tocando música em uma tarde de sábado enquanto recebia meus amigos. A presidente do HOA que peguei invadindo uma vez quando ela estava tentando espiar pelas minhas janelas. Liguei para a polícia, mas ela negou ter feito isso. Então eu tenho câmeras. Ela não invadiu desde então. Mas ainda recebi repetidas cartas passivo-agressivas dizendo que minhas câmeras não eram uma adição aprovada para minha casa. Há alguns meses comecei a receber cartas de multas pelo correio. E quando entrei em contato com o HOA, seu representante alegou que tinha registrado que eu havia aderido e precisava pagar todas as taxas imediatamente. Eu disse a eles que isso não era possível. Em seguida, eles enviaram por e-mail uma cópia digitalizada dos formulários e eles tinham uma assinatura neles. Mas não era meu. Era muito semelhante em alguns aspectos, e reconheci imediatamente como sendo a caligrafia da minha ex. Ela sabia como era a minha assinatura. Mas foi uma imitação vaga na melhor das hipóteses. Entrei em contato com um advogado imediatamente sobre a assinatura falsificada. Mas o HOA ainda exigiu ir ao tribunal. E levou 7 meses antes que isso acontecesse. Enquanto isso, eles estavam acumulando multas não pagas contra mim semanalmente e ameaçando penhorar minha casa. Fomos ao tribunal e o presidente do HOA parecia muito presunçosa. Mas meu advogado apontou como a assinatura não era a mesma que a minha e era muito inconsistente nas várias formas. Nunca permiti que o presidente do HOA entrasse em minha casa e nunca solicitei os formulários. A idiota da presidente do HOA realmente bateu a palma da mão na mesa e disse que ainda era obrigatório. Mas quando pressionada sobre a origem da assinatura fraudulenta,
Ela admitiu que minha ex-esposa ligou para o HOA e eles enviaram os formulários para ela, depois os devolveram pelo correio assinados. Mas então ela realmente alegou que pensou que eu os havia assinado. O juiz olhou para ela e perguntou se ela estava falando sério. Ela confirmou que sim. O juiz então perguntou como uma mulher com quem eu não era mais casado, que nunca tinha morado comigo em minha residência atual deveria ter qualquer influência sobre se eu me juntei ou não ao HOA dela. Ela ficou quieta e pude ver o merda em seu rosto enquanto as rodas do hamster giravam e ela parecia finalmente juntar as peças mentalmente. Meu advogado então rebateu que o HOA fez foi uma fraude flagrante e ações legais devem ser tomadas. Eu contestei o HOA pelo sofrimento emocional do assédio que sofri desde que me mudei, do qual eu tinha muitas provas. Isso me rendeu cerca de 10 mil depois dos honorários advocatícios que decidi colocar na minha hipoteca. A presidente HOA foi removida de seu trono. Gosto de pensar que ela estava chutando e gritando. Ela também foi agredida com uma multa pesada. Eu a vi fora algumas vezes, e ela sempre olha para mim como se eu fosse o diabo. O próprio HOA também teve que pagar todos os meus honorários advocatícios. Eu queria ir atrás da minha ex por falsificar minha assinatura. Mas não posso porque não muito depois de falsificar minha assinatura nesses formulários, ela aparentemente deixou o país para trabalhar com seu terceiro amante. Ela está em algum lugar da Europa, pelo que posso ver nas postagens finais em seu Facebook antes de ela desaparecer. Portanto, não posso fazer nada contra ela, a menos que ela volte para os Estados Unidos. Então isso foi uma lavagem. Não estou mais recebendo cartas do HOA. E o novo presidente prometeu manter as coisas totalmente cordiais a partir de agora. Eu ainda não sinto que ganhei muito nisso. Além do pagamento de 10k, tudo parecia uma grande perda de tempo. Obrigado por assistir. Curta o vídeo e comente sobre sua história favorita. Se inscreva no canal para não perder mais nada e ajudar na meta de 100 inscritos.